E, gente, agora a gente vai caminhando aqui, né, para o final do nosso evento e não podíamos deixar de mencionar, né, de abordar aqui algo que é pulverizado em todo o evento, a gente falou, que é a questão da educação mágica, né, do estudo da magia, de um estudo sério, e muitas vezes passa por uma desmistificação, e a desmistificação geralmente causa algumas divergências, alguns debates, que são sempre uma parte muito interessante. E ninguém melhor para cobrir bem esse assunto do que Nino Denani. Nino, bem-vindo, tá? Muito obrigado por mais uma vez estar aqui dando um apoio para a gente, dando uma força. E para a gente manter aqui o ritmo, eu vou pedir para, se é que alguém ainda não te conhece, né, se é que é possível, para você se apresentar um pouquinho e falar um pouco, né, sobre a educação mágica. No final a gente vai bater uma bola, de repente eu faço alguns comentários, de repente a gente até, dessa vez, de repente a gente consegue discordar em alguma coisa aqui. Tá ok, Nino? Obrigadão, cara. Obrigado. Se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui na coxinha. Beleza. Em primeiro lugar, muito obrigado. Muito me envaidece quando as pessoas falam isso para mim. Se apresenta um pouco para as pessoas saberem quem você é. Duvido que ninguém conhece. Isso me deixa muito envaidecido. Obrigado pelo André por começar dessa forma. Bom, meu nome é Nino Denani, eu sou hermetista, né, já há uns 15 anos, membro de ordem hermetista, e venho estudando isso de uma forma séria já há mais de uma década, e de uns anos para cá, mais precisamente de uns 4 anos para cá, eu resolvi, junto com a ordem que eu faço parte atualmente, que é a Ordem do Grande Oriente Místico, da gente colocar a cara para fora, né, e sistematizar de alguma forma, ou pelo menos dar umas outras visões para as pessoas a respeito do que é magia, para que a gente consiga ajudar o coletivo a organizar o pensamento, né? Isso surgiu de uma necessidade que a ordem viu, de que a gente está, por conta das informações que vêm sendo passadas, dos livros que têm sido escritos, que querendo ou não cai na mão dos profanos, né? Que são aquelas pessoas que não estão necessariamente envolvidas nesse mundo mágico, mas cai na mão deles, eles acabam interpretando de uma forma equivocada, de uma forma muitas vezes superficial, e isso tem feito muito mal para algumas pessoas, como por exemplo aquelas que se pegam acreditando em, sei lá, teorias esquisitas aí, acreditando que, por exemplo, o mundo espiritual vai te dar uma vacina contra o Covid e você vai estar pronto para sair na rua, né? Ou então que você basta acreditar numa ideia, que essa ideia se materializa na sua frente, enfim. Essas coisas que são perniciosas para as pessoas, e eu assumi o papel de embaixador dessa ordem para o lado de fora e comecei a fazer com isso o que eu estou chamando hoje de educação mágica, né? Que é o tema da palestra, ou desse bate-papo, para ser mais preciso, do dia de hoje. Então, antes de mais nada, né, muito prazer a todos que estão aqui. Muito obrigado, André Mendonça, novamente pelo convite esse ano. É muito legal estar aqui, é muito legal falar de magia. É muito legal falar de magia para as pessoas que estão, de alguma forma, envoltas nesse universo, né? Eu tenho feito muitas atividades completamente profanas, que são esses podcasts. Esses dias eu estive no Inteligência Limitada, eu já fui no A Deriva. Vira e mexe eu estou pipocando em algum lugar um pouco mais profano, e é legal de vez em quando a gente falar para as pessoas que são mais próximas a nós, né? Geralmente eu organizo algumas coisas, como o Ocultaria, que é um evento anual que traz muitos magos, né? Desses caras que são lá em cima de ordens mágicas, né? O Frater Goya, Marcelo Del Débio, o Felipe Caselli, esses caras que estão lá em cima no estudo da magia. Eu trago num evento anual para todo mundo, mas eu me excluo da palestra exatamente porque eu estou trazendo gente tão grande que eu falo assim, cara, não, me deixa fora dessa, eu vou ficar aqui ouvindo e aprendendo, né? Bom, então vamos falar um pouquinho do que é isso, na minha ideia de educação mágica, tá? Em primeiro lugar, a gente está vendo uma derrocada do pensamento racional nos últimos anos, né? Essa derrocada é normal, tá? Ela acontece ciclicamente na humanidade. A gente teve um grande
alavancaram uma grande subida do pensamento racional humano na Grécia, em Roma. Depois a gente teve uma caída do pensamento racional na Idade Média, no Iluminismo, o pensamento racional voltou a subir, e agora a gente está tendo a queda do pensamento racional de novo, por conta de várias coisas, entre elas a religião começando a entrar em poderes de Estado, né? Como, por exemplo, bancada evangélica. Na Idade Média a gente tinha o cristianismo católico tomando contato com os reis, essas coisas todas, e hoje a gente está vendo a figura se repetir, principalmente com o governante que a gente tem hoje, que é um exemplo, né? Ele entrou apoiado, né? Deus acima de tudo, essas coisas todas. Então a gente está vendo cada vez mais o nosso pensamento cair. Além disso, as redes sociais têm contribuído de forma potencial para isso, né? As redes sociais, ela primeiro premia uma quantidade de informação passada de forma rasa, como, por exemplo, né, o Twitter com 140 caracteres, o TikTok com vídeos de 1 minuto, 3 minutos no máximo. Então, cada vez mais as informações vão ficando mais enxutas, ao mesmo tempo que a gente tem cada vez um volume maior de informação. Para vocês terem uma ideia, nunca se leu tanto na história da humanidade como se lê hoje, né? Dados do MEC. Só que agora as pessoas leem textos curtos, né? Ao mesmo tempo, a quantidade de informações transmitidas por esses meios e por tantos outros está criando o que os sociólogos estão chamando de pós-verdade, era da pós-verdade. O que é essa era da pós-verdade? É quando a opinião pessoal se torna mais importante do que a verdade em determinados assuntos, né? No começo aqui eu falei sobre Covid, sobre a vacina, e a gente viu o quanto isso foi problemático. Hoje em dia, mesmo aqui no Brasil, a gente tem pessoas que se negam a tomar vacina porque elas não sabem como a vacina funciona e assumem que a opinião delas sobre a vacina é maior, mais importante do que a opinião científica, a verdade sobre aquele assunto. Nesse circuito entrou o Algon querendo fazer a educação mágica, ou seja, vamos ensinar as pessoas a raciocinar. Por que isso tem a ver com educação mágica? Eu aprendi nesses 10 anos que magia ela é muito menos fantasiosa e miraculosa do que a gente está acostumado a ver nas redes sociais, por exemplo, né? Eu sei que existe toda uma questão de metafisicalidade, que nós vamos lá tentar aprender essas coisas, e isso é muito positivo, tal qual a filosofia faz, né? Grandes filósofos têm estudos muito sérios sobre a metafisicalidade, como o próprio Kant, que tem um ensaio da metafísica dos costumes, né? Como tem também o próprio Platão, que vai trazer a história do mundo sensível e do mundo das ideias, depois apropriada pelo cristianismo para falar de céu e do mundo normal. Ou seja, o estudo da metafisicalidade sempre aconteceu, precisa acontecer, mas também existem outros estudos por trás da metafisicalidade que são tão importantes como por exemplo, o mecanismo de crença, né? Hoje em dia, a psicologia, por exemplo, sabe que o mecanismo de crença é mais importante do que o objeto de crença para uma pessoa em particular. Ou seja, para uma prática psicológica, terapêutica em consultório, é muito mais importante como a pessoa se relaciona com a divindade ou com a ideia da divindade do que a existência ou não dessa divindade. Isso são outros 500, é só para ilustrar o quanto o conhecimento é importante. Quando você conhece, você tem capacidade de usar o poder da vontade para alterar a sua realidade a seu bel prazer, desde que esse conhecimento, claro, seja tácito e aplicável, né? Vou dar outro exemplo. Muita gente estuda a árvore da vida, né? A Kabbalah, a árvore da vida. Vê lá Sefirot, toda aquela construção e caminho dos sentimentos, caminho da beleza, né? E aí as pessoas param lá, leem o Jardim das Romãs, do Ricard Pegadier, Cabala prática lá de Optune, leem Zohar, e aí não sabem como transferir aquilo para a sua vida, né? E acaba deixando tudo isso numa coisa de, é preciso estudar, e isso nunca acontece. Como do jeito que as pessoas fazem com Goethe. É preciso estudar Goethe, é preciso ler Goethe,
vamos decorar os 72 demônios, mas aí ninguém coloca em prática e todo mundo fica com aquela lendária na cabeça de que Goethe é um sistema perigoso, não sei o que lá, que vai chamar demônio. Mas, em geral, quem fala isso, em geral, tá? Quem fala isso nunca fez uma experimentação de Goethe. De qualquer forma, quando a gente está começando a entender esses exemplos, a gente começa a ver o quanto a magia pode ser prática, desde que você tenha conhecimento sobre aquelas coisas que você faz. Mesmo que sejam coisinhas que, para os mais céticos, como eu, por exemplo, sejam pura bobagem, né? Outro exemplo. Quem está ligado ao mundo da Umbanda está acostumado a fazer banhos de erva antes da gira, banhos pré-gira, né? Então, alguns terreiros têm essa prática. Você faz um banho com determinadas ervas para ir para sua gira e está tudo bem. Em geral, ninguém se pergunta por quê. Em geral, também ninguém fica sem fazer para ver o que dá, né? O que está funcionando aqui para alguns terreiros não terem, outros terem, e todo mundo fica bem, né? Esse tipo de pergunta falta, e esse tipo de pergunta vem da educação mágica. Eu acho que eu tenho feito uma luta, né, já nos 3 últimos anos, a respeito desse tipo de situação. Porque a gente tem estudado, né, eu acabei de terminar uma pós-graduação em neuropsicologia para entender o que é a mente, que o hermetismo fala, né? E eu tive vários insights muito legais na pós e vários conhecimentos muito bacanas que a gente já sabe da mente humana e que as pessoas na profanidade, né, que estão fora desse tipo de conhecimento, nem imaginam. Como, por exemplo, o mecanismo de crença que eu acabei de falar. Esse mecanismo de crença, a tese do mecanismo de crença, vem falar para a gente que não necessariamente Deus precisa existir para que quando você reze para Deus, você seja beneficiado do poder da oração. O que está funcionando aqui também não é a oração. O que está funcionando aqui é o que você deposita na oração quanto fiel dessa teoria, dessa tese. Quando a gente começa a adentrar nesse mundo, nós vemos que grande parte do que a gente faz está aqui, na relação que a gente tem com as coisas. E isso é maravilhoso, porque isso corrobora com todas as práticas ao mesmo tempo. Ou seja, acabamos de ver uma palestra sobre xamanismo. O xamanismo vai lidar com várias coisas além das plantas de poder. Mas mesmo a experiência com as plantas de poder. Você toma, por definição, uma planta de poder é um alucinógeno, por definição, tá? Isso não quer dizer que é pejorativo, não quer dizer que é bom, quer dizer que ela atua quimicamente em certos processos neurais que nos causam certos efeitos. E isso é uma definição de alucinógeno. Quando a alucinação vem, ou a enteogenia aparece, a pessoa passa por processos cognitivos que vão lhe dar certas respostas segundo o depoimento das próprias pessoas que lhe estão. Agora, para aquelas pessoas que estão começando no mundo da magia, e eu já fiz isso muito, é natural que a gente fale, cara, isso é só uma alucinação. Para aquelas pessoas que estão envoltas nesse mundo, como por exemplo os ayahuasqueiros, né? Eles vão falar, isso é realidade. Agora, para o mago, que tem o conhecimento, que parte para a educação mágica, ele vai entender que nenhum dos dois está certo. Mas, ao mesmo tempo, ambos estão. Porque a alucinação é real para o alucinador. Essa questão, essa relação da alucinação ser real para o alucinador, faz com que o alucinador tome posições a partir daí, mesmo que inconscientes, para que a alucinação passe a ser real. Isso a gente chama na psicologia de autoprofecia. Ao mesmo tempo que, como é uma alucinação, ela não é tátil. Mas a gente não vai conseguir mensurar como seria a vida, nem especular como seria a vida do alucinador depois da experiência de alucinação, caso a alucinação não exista. O que acontece também num terreiro de Umbanda, né? O terreiro de Umbanda, as pessoas vão e incorporam. Nino, existem espíritos? Não sei te dizer. Eu fui umbandista por 15 anos. Não sei te dizer. Mas o que eu posso te dizer é que durante o período de Umbanda, durante a gira de Umbanda, onde eu estava em contato com alguma coisa, com um guia, independentemente da existência e veracidade dessa informação, o guia existe e faz contato,
eu estava tendo a minha vida mudada e mudando a vida de quem lá estava. Agora, como educador, compreendendo esse processo, eu preciso compreender também que o mesmo vale para a igreja evangélica, aonde há a manifestação de espíritos. Não sabemos julgar se aquilo é real ou não é real. De forma honesta, nós não podemos julgar se aquilo é real ou é irreal, a não ser aquilo que a gente consegue ver do pastor pagando um ator para fazer. Mas mesmo quando é o pastor pagando um ator para fazer, nós não podemos negar que esta experiência altera a psique de quem está vendo aquele processo. Ou seja, de alguma forma, funciona. Esse pensar, essa forma de pensar, essa que eu chamo geralmente de minúcia, essa finesse, ela só é possível quando nós tomamos posturas de aprendiz. E aqui a gente entra naquela questão do que, quando o aprendiz está pronto, o mestre se apresenta. Vocês já ouviram falar dessa parábola, aposto? Em geral, todo mundo que fala essa parábola, quando o aprendiz está pronto, o mestre se apresenta, a pessoa está colocando a carga nas costas do mestre, né? Então, eventualmente o mestre vai aparecer, porque eu estou pronto como aprendiz. Porque, em geral, todo mundo acha que o aprendiz é aquele cara que está cru, que ele vai ser como um passarinho recebendo comida da mãe. Ele vai estar no ninho, pelado, de boca aberta para cima, esperando a mãe aparecer com a comida prontinha e pré-mastigada e cuspir ali no bico dele. Quando, na verdade, o aprendiz é um efeito passivo, é um efeito ativo. O mago, ele é ativo até quando passivo. E o aprendiz precisa ser ativo. Então, o ato de aprender, e isso é neurociência, o ato de aprender é mais ativo do aprendiz do que passivo, sendo ativo pelo professor, pelo mestre. Ou seja, o aprendiz, ele tem que querer aprender. Ele tem que estar pronto para aprender. E isso é bem diferente do aprendiz falar, eu não sei de nada, começa do começo. Isso, em geral, pode ser uma humildade sincera, pode ser uma humildade camuflada, né, uma pseudo-humildade, mas, em geral, não é a postura de um aprendiz. A postura do aprendiz é a postura do observador, do questionador e, ao mesmo tempo, do duvidador. Aqui, o observador, a pessoa que vai aprender pela observação. Então, aquela pessoa que chega num terreiro de Umbanda, né, e fala assim, olha, eu estou mudando do terreiro de Umbanda, venho aqui para o seu, porque eu estava 10 anos no terreiro e não aprendi nada. Se essa pessoa, em 10 anos, não aprendeu nada, não é o dirigente que é um mau professor, é a pessoa que é um mau aluno. Porque ela estava lá, ela podia ter olhado, ela podia ter observado o trabalho acontecendo. Por que ela não prestou atenção naquilo? Por que ela não viu como é que faz um ebó, como é que puxa um santo, né? Puxar um guia, sei lá, como é que dá um passe mediúnico? Por que ela não observou essas coisas? Então, a falha aí é do aprendiz. Por que ele tem que ser um questionador? Porque ele tem que aprender a perguntar as coisas. Então, ele está lá, o pai de santo está colocando lá no turíbulo uma mistura de ervas que tem alecrim, arruda, guiné secos e algumas resinas, sei lá, mirra. Por que tem mirra? Por que a defumação limpa o ambiente? Qual que é o processo que faz uma fumaça limpar energeticamente o ambiente, dado que a energia que a gente fala que existe, ela não é física material? Qual é o processo? Porque fumaça não limpa nenhuma outra energia que a gente conhece. Então, por quê? Questionar-se. Por que o Exu, por exemplo, tem que ter um ebó com carne crua? Não pode ser com uma pera. Porque é o tipo de energia, mas só a carne tem esse tipo de energia? Quais outros tipos? E perguntar com sinceridade e ouvir a resposta. Isso é ser um aprendiz, um questionador para ser um aprendiz. E o duvidador? O duvidador é um assunto sério. Duvidar está no ápice do aprendizado, está no íntimo do aprendizado. Duvidar é o primeiro passo para o aprendizado. E duvidar aqui que eu estou falando é inclusive de si.
Muitas pessoas me veem hoje em dia na internet e veem que eu falo, por exemplo, olha, trabalhei na Umbanda por 15 anos, incorporava espíritos, mas não sei se espíritos existem. Nessa afirmação, eu estou duvidando de mim. E muita gente me condena por isso. Só que se eu não duvido, como eu aprendo? Se eu não duvido que espíritos existem, como é que eu posso olhar para uma determinada situação e falar assim, nossa, a pessoa que está manifestando aquilo lá, na verdade, ela está passando por um processo de autoindução. Que tudo bem, funciona no rito. Mas, se ela está passando por um processo de autoindução, será que eu não consigo aumentar a dose da indução da pessoa para promover um efeito acelerado? E aí eu sou levado a estudar o que a gente na magia chama de narrativa de rito. Qual que é a narrativa que eu construo? Por que na Umbanda a gente se entrega tanto, no Candomblé, na Quimbanda? Porque a narrativa construída pelo dirigente e pela religião como um todo é potente o suficiente para causar indução nos médiuns que lá estão. E, de novo, não estou fazendo com isso uma chacota ou duvidando do processo. Todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido. Não estou duvidando do processo. Eu estou aqui tentando perguntar como melhorar o processo. Porque uma gira de Umbanda demora 4 horas e demanda 10 médiuns. Será que eu consigo fazer isso com 3 pessoas em meia hora? Para um caso emergencial? Você entende o quanto a dúvida é importante durante a gira, durante o rito mágico, durante o ato em si? A dúvida não existe. Eu me transfiguro em Deus a partir do momento que meu círculo é construído. Mas quando o meu círculo é destruído e eu sento para conversar com os meus adeptos, a primeira coisa que eu faço é, e aí? Como é que foi para vocês? O que vocês sentiram? Como é que foi o negócio? Anotem nos seus livros das sombras. Na semana que vem, ou no mês que vem, vamos repetir o rito e vamos reavaliar resultados. Essa postura, que é uma postura talvez nova para o grande público, mas eu aprendi assim desde sempre nas ordens, ela é uma postura que é estranha a priori. Porque, em geral, a gente está acostumado a misturar magia com religião. E a religião te impõe fé. Fé, por sua vez, é acreditar sem sombra de dúvida. Fé é diferente de crer, por menos que vocês achem. E vocês podem procurar no dicionário. Fé é quando a crença não admite dúvidas. Acreditar, por outro lado, implica na existência de uma dúvida. Quando você tem fé em Deus, você não tem nenhum tipo de dúvida, não há margens para duvidar da existência dele. Ou seja, ter fé é manter a ignorância. Quando você acredita, você deixa aberto a questão. Logo, que nem eu acredito em espíritos. Não tenho fé na sua existência. Eu acredito, porque eu admito a possibilidade de que existam outros mecanismos funcionando, além desse mecanismo espiritual, que podem, inclusive, ser muito mais efetivos do que eles, se a gente conhecer direitinho o processo. Muita gente hoje questiona como é que eu faço meus atendimentos mágicos, por exemplo. E é exatamente esse processo. É o aprender. É o questionar. É o duvidar. Todos os meus atendimentos mágicos geram um relatório. A pessoa vem, conversa comigo. Quando preciso, eu levo para rito. Mas, de uma forma ou de outra, a gente tem uma resposta. E essa resposta gera um relatório que é passado por escrito para as pessoas. Esse relatório, depois de um tempo, gera um feedback da pessoa para mim. Quando esse feedback vem, eu consigo mensurar a potencialidade daquilo que eu estou fazendo. Então, hoje eu consigo falar para vocês, tenho 96% de eficácia. Ou seja, 4% das pessoas que passaram comigo, que foram feitas fazer atendimento, não tiveram seus problemas de alguma forma melhorado ali. De alguma forma que eles não conseguissem perceber, ou que efetivamente não tenha acontecido. E às vezes acontece, às vezes eu falho.
né? Nem Neosaldina cura 100% das dores de cabeça. Às vezes eu falho. Só que eu tenho métricas. A partir do momento que eu tenho métricas, que faz parte do aprendizado, eu consigo melhorar processos. Eu consigo criar coisas novas e melhor. Eu consigo compreender o que preciso fazer para melhorar um número maior de vidas. Não sei se vocês me acompanham, mas vira e mexe eu lanço uma iniciativa nova na internet. E agora, no fim do ano, no dia 18 de dezembro, eu estou lançando o Happiness, que é um evento que eu estou fazendo presencial aqui em São Paulo. Longe de ser uma propaganda que eu estou fazendo aqui. Mas é só que eu quero pontuar para vocês o como é que funciona esse exercício da educação mágica. Eu acabei de dar um exemplo para vocês de que é importante a gente anotar os problemas, anotar os atendimentos, anotar os resultados dos nossos livros das sombras para a gente conseguir ter números, certo? Pois é. Eu notei que um grande número de pessoas que me procuram têm se reclamado cansados, exaustos, mentalmente indispostos. E isso me deu uma chave, como eu faço neuropsicologia, para procurar se existe alguma literatura que fala desse fenômeno. E eu descobri que alguns sociólogos, alguns psicólogos, alguns filósofos estão chamando a geração millennial, de 77 para cá, de geração burnout. Ou seja, geração do esgotamento mental. A partir disso, eu consegui usar teorias do hermetismo, que é uma filosofia, com teorias do estoicismo, que é outra filosofia, com teorias da neuropsicologia, que é minha área de conhecimentos, para bolar um projeto para conseguir dar indícios para ajudar um monte de pessoas ao mesmo tempo, que é o evento Happiness. Quem quiser saber mais, em ninodenani.com.br tem todas as informações. Mas, de qualquer forma, o que eu quero trazer para vocês hoje da importância, eu não sei quanto tempo tenho ainda, mas eu já vou seguir para a conclusão, que eu imagino que eu tenha 12 minutos, é o seguinte. Esse é meu canal. Você pode tirar esse C do meio, tá, André? Não tem esse Czinho aqui, não. É só youtube.com/ninodenani. O que eu quero dizer para vocês? Nós estamos muito acostumados a, primeiro, querermos acreditar em coisas. O que essencialmente não é ruim. Eu acredito em mim. Eu acredito que esse evento vai dar certo. Eu acredito que eu vou pagar meu financiamento da moto. Esse é o primeiro passo para as coisas acontecerem. Só que acreditar demais é problemático. E a gente, por uma série de questões, por questões de que a vida é difícil, por questões de que a gente se frustra muito, por questões de que nós estamos mentalmente cansados o tempo todo, isso é comprovado, por questões de que é muito mais fácil a gente arranjar uma desculpa do que arranjar uma resposta, a gente se pega acreditando em coisas de forma cega, acreditando sem dar aquele negocinho que eu falei, né? Acreditar é você admite essencialmente uma dúvida, né? A gente geralmente tira essa dúvida. A gente quer ter respostas quando a gente não sabe fazer perguntas. A gente quer ter problemas resolvidos sem que a gente compreenda que os problemas somos nós que estamos criando. As amarrações estão hoje em dia em alta de novo. Por quê? Porque nós não queremos, a gente está na geração da pós-verdade que eu falei no começo, ou seja, eu não quero ver que eu estou errado. A minha opinião é a única que conta. Aprender magia é muito mais profundo do que você ler Eliphas Levi, ler Papi, ler Israel Regardie, ler o Kybalion. Aprender magia é aprender como o mundo funciona. Não é à toa que o mago sempre foi chamado de filósofos pelos gregos. Mago é uma palavra de origem persa, vem de magos, né? Os magos na Grécia eram chamados de filósofos, as pessoas que amam o conhecimento. Magia está em estudar elementares, plantas de poder, espíritos metafísicos, entidades, formas deuses, egrégora, está em estudar tudo isso. Mas também está em estudar o resto.
Não há metafisicalidade sem haver fisicalidade. Porque é só a partir do nosso cérebro que a gente consegue ter uma mente para interagir com qualquer coisa que haja fora do que é isso daqui. A mente é o aparelho de intersecção entre o que tem fora e o que tem dentro. Se a gente deixa o que está fora subir demais, externar demais nessa ponte delicada, a gente perde a razão de dentro de nós. Nós viramos psicopatas, pela origem da palavra. Ou seja, pessoas que não sentem, pessoas que têm uma deficiência cognitiva na relação sentimental. Se nós deixamos o interior aumentar demais, nós desenvolvemos o que é chamado de psicopatia. Ou seja, o universo interior suplanta o exterior. Nós não conseguimos ver mais a realidade porque a nossa própria crença está maior do que o mundo. E aí a gente para de interagir. Nem tanto lá, nem tanto cá, é o que o hermetismo vai falar. A gente tem, né, todos os dois extremos são a mesma coisa, os opostos se tocam, os paradoxos são reconciliados. O hermetismo fala, a gente tem que entender o caminho. A gente tem que parar o pêndulo, estar no meio do caminho. Educação mágica tem a ver com isso. E é por isso que geralmente eu falo, não existem livros mágicos e livros profanos. Eu aprendo tanto de magia com um manual neurocientífico, quando eu aprendo de neurociência com um manual hermetista. É claro, guardando as devidas proporções, porque o hermetismo nunca será uma ciência, nem pretende. O hermetismo é uma filosofia, como o platonismo é. E como o platonismo, ele está feito para a gente observar, pensar, comparar com o real, modernizar pensamento e crescer como ser intelectual. Muitas pessoas falam de evolução, de autoconhecimento, mas como se autoconhecer se você não tem informação? Como você vai se conhecer se você não sabe como é que seu baço funciona? Como é que você vai se conhecer sem saber que o seu cérebro prega peças em você o tempo inteiro? Como é que você vai se entender quanto um bom médium se você não sabe que seu cérebro pode enganar vocês com efeito pareidólico? Como é que você vai falar a respeito de sonhos premonitórios se você não sabe o que é um sonho? Você está tirando conclusões precipitadas, que é o que a gente vai chamar, dentro da linguística, de cruzar o limite da ignorância. O limite da ignorância é um negócio que todos nós temos. Nós sabemos até onde o nosso conhecimento vai. Só que por algum motivo a gente não para aqui. A gente dá esse passo além, supondo coisas que não existem necessariamente. E eu quero dar um exemplo prático para vocês, para acabar com essa live todo mundo me xingando. É muito comum, e eu tenho visto bastante isso, pessoas brigando com outras pessoas por desentendimentos em questões metafísicas. Então, por exemplo, hoje eu vi no TikTok uma moça falando assim, tem um monte de gente aí na internet falando que está se comunicando com o espírito da Maria Mendonça, que morreu, né, faleceu ontem. Mas isso é mentira, porque todo mundo sabe que o espírito só se descola do seu corpo a partir do terceiro dia. Só a partir do terceiro dia é possível acessar um espírito. Da onde vieram essas duas informações? A informação dos 3 dias e a informação do que pode ser agora. Da onde essas informações apareceram? Você pode falar, Nino, no livro X e no livro Y? Tem. E eu vou te falar, no Harry Potter também tem. Eu vou levar o Harry Potter como uma verdade? Livros aceitam qualquer coisa. Qual que é o embasamento que eu tenho? Nino, se for assim, você não tem nenhum embasamento, a não ser a fé da pessoa. Ora, se eu não tenho nenhum embasamento a não ser a fé da pessoa, então por que eu posso falar que um está errado a despeito da outra? Se ambas têm fé e a fé é diferente. E não há uma regra de fé. Assim como, por exemplo, as pessoas que falam de demônios. Né? Lúcifer é isso. Não, Lúcifer é aquilo. Mas alguém já viu Lúcifer? Lúcifer já desceu aqui na Terra e assinou um atestado falando eu sou Lúcifer e é assim que acontece? Não. Então os dois estão errados. Assim como os dois estão certos. O grande problema
é que há alguma coisa funcionando nessas duas afirmações fora a verdade do fato, porque a verdade do fato ninguém tem. O que é o que está funcionando aqui? E é aqui que o mago entra. O mago vai tentar entender o que está funcionando. Porque, efetivamente, vamos na prática. Tem pessoas que falam que trabalham com Lilith, tem pessoas que falam que é impossível trabalhar com Lilith. Estou falando de incorporação. Tem gente que incorpora Lilith, tem gente que fala que é impossível. Por que essa pessoa que incorpora Lilith e tem resultado nos seus trabalhos, porque senão ela não repetiria, e essa pessoa aqui não incorpora Lilith, também tem resultado nos seus trabalhos, porque senão ela não continuaria? O que está funcionando nesses dois mecanismos? Eu vou deixar para vocês essa pergunta. Eu sei a resposta, mas eu vou deixar para vocês essa pergunta, porque essa pergunta faz parte do que é o aprendizado mágico. Aprendizado mágico, gente, está muito além da superfície das perguntas que a gente pode fazer. Está em você chegar em lugares nunca antes desbravados, ou talvez desbravados por algumas pessoas, mas que são novidades para todos. Estudar magia é você conhecer o português, matemática, história, geografia, para você conseguir extrapolar o pensamento humano para aí sim você chegar no metafísico. É impossível você chegar no metafísico de forma sincera se você não conhece o físico. Porque senão a gente vai virar um monte de cultuador de deuses das lacunas. Que são, né, Deus da lacuna é uma teoria bem antiga para falar por que as pessoas acreditam em Deus. As pessoas acreditam em Deus quando elas não conseguem explicar um fenômeno. Então, se você não sabe como é que chove, você fala que é Deus. Aí, quando você descobre como é que chove, você já não tem mais Deus. E é por isso que cada vez mais a gente tem menos deuses, né? Porque a gente descobriu como as coisas funcionam. Grande parte delas. Ontem eu estava passando por uma conversa aqui no TikTok de um cara que falou que era impossível a gente explicar Deus, porque a gente só conseguiria explicar Deus quando a gente explicasse a matéria escura. E aí eu falei para ele, você sabe o que é matéria escura? Se eu não soubesse, eu teria sido enganado nesse momento. Porque ele falou para mim, matéria escura é o que explica o buraco negro. E aí eu falei, não, não é. Não é isso. Vocês entendem o que eu estou falando? Muita gente fica aqui na internet, se livre dos, né, aprenda a não ser mais enganado pelos marmoteiros de plantão. Eu vou jogar tarô para você, para ver se seu trabalho realmente foi realizado. Se você tem conhecimento, você não cai mais nisso. Se você tem informação, você não cai mais nisso. Em nenhum dos dois lados. Porque um mago bom, ele não vai fazer uma magia que um tarô pegue. Que um oráculo qualquer pegue. Se o oráculo pegou, o cara não é bom. Aí você pode ficar despreocupado. Então, meu apelo aqui, e eu queria falar sobre o aprendizado mágico, eu acho que eu só tenho mais 3 minutos, é exatamente esse. Pessoas, estudar magia é legal. Só que você tem que escolher aqui quem você quer ser nesse meio. Você quer ser o cara que é enganado por qualquer coisa e que inventa uma desculpa para si mesmo, que tudo bem se você quiser, muita gente é bem feliz assim, cristão é. Ou você quer ser o cara que realmente consegue mudar as coisas? Quer ser aquele cara que consegue mudar a realidade ao seu redor? Você quer ser o João ou você quer ser Hermes, Trimegistos? Você quer ser o Pedro ou você quer ser um Aleister Crowley? Você quer ser, sei lá, a Maria ou você quer ser um Israel Regardie? A escolha é toda sua. E nenhuma delas está certa. Vai do que você acha que fala mais para você. Se você quer ser o carinha que acende um incenso e sopra canela no chão, achando que, sei lá, o que vai acontecer, ótimo. Se você está feliz, quem sou eu para dizer o que tem que fazer para ser feliz? Agora, se você quer ser um cara que vai mudar os paradigmas, que vai ajudar pessoas pra caralho, que vai propor desafios e que vai propor a mudança dos paradigmas, que tá de saco cheio do mundo ser como é,
Você precisa ser diferente. E não é diferente porque a espiritualidade me deu um dom, porque um espírito falou, porque eu incorporo Lúcifer. Você tem que ser diferente porque você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Né? O André falou que é difícil alguém não conhecer o Nino, mas se eu cheguei realmente nesse patamar, e eu não tenho muita certeza, é porque eu estudo pra caralho pra fazer isso. Eu me esforço pra caralho. Eu faço live todo dia. Eu tenho um curso que é o Teoria da Magia, que eu libero 10 aulas por semana e você só consegue terminar esse curso depois de 1 ano e meio. Para você ver o tanto de conteúdo que tem nesse curso. Eu consigo juntar os maiores nomes da magia, inclusive para estar dentro do Teoria da Magia dando aula, por esforço. Não é porque Deus me fez, ou porque eu ganhei a autoridade espiritual. É porque eu decidi aprender. Aprender sociologia, filosofia, matemática, história. Acabei de falar, acabei de me pós-graduar em neuropsicologia só para entender o que é o todo é mente, o universo é mental. E a minha convocação para vocês é que sejam assim. Mudem o mundo. Não sejam só mais um José. Sem nenhuma ofensa aos Josés. Né? Mas não seja só mais um. Seja o um. É isso. Nino, eu vou deixar aqui já, como eu fiz em alguns momentos ao longo da febre, tá, um pré-convite para a gente estender um papo um pouco mais longo, tá, e conversar sobre isso. Porque geralmente eu pinço, né, das palestras algum ponto mais interessante que eu queira destacar e dava uma outra palestra que eu destaquei aqui do teu. Né? Mas basicamente, a primeira coisa que eu faço questão aqui de assinar embaixo é a crítica ao que eu chamo de fast thoughts, né? Que tem o fast food e tem o fast thoughts, que é aquilo que você falou, é vídeo de 30 segundos, né? E de repente você dá uma aula de 3 horas e a pessoa diz, teu vídeo é muito longo, né? E eu falo assim, poxa, eu estou acostumado a assistir aulas às vezes de 6, de 8 horas, né? E acho às vezes curta, porque quando você está interessado no conteúdo, você não mede muito por aí, né? Então, essa questão de vídeos de 30 segundos, 100 e poucos caracteres, isso faz a gente ter a ilusão de que a gente está tendo acesso a muita informação, mas a gente, na verdade, está até minando a que a gente já tem. Né? Outro ponto que eu queria que você fizesse um comentário rápido é em relação à questão de duvidar que eu tenho uma visão de que, às vezes, a nossa capacidade de deduzir ela sofre uma distorção e nos prejudica. É aquela história. Alguém chega e diz assim, o André chamou o Nino. Aí o cara diz, eu já vi um vídeo do Nino, eu já sei o que ele vai falar. Né? E ele já vem, às vezes, com pré-concepções de coisas que talvez você diga o contrário durante a live. Né? Então, ele não vem para te ouvir. Ele vem para colocar as palavras que ele já pressupõe que você vai dizer na tua boca. Né? Você concorda com isso? Como é que você vê essa antecipação de conteúdo? Então, isso daí faz parte do que eu estava falando da era da pós-verdade. Hoje em dia, ninguém mais está disponível para aprender. É assim, né? É claro que assim, quando eu falo ninguém, eu estou colocando todo mundo num balaio. Essa pesquisa, isso é pesquisa, tá, gente? Isso não estou tirando do rabo, não. Essa pesquisa, ela vem basicamente de 1974 para cá. Então, ela pegou um finalzinho da geração Y, se não me engano, a geração Millennials, que é de 77 para cá, e está vindo para as próximas gerações. E cada vez mais as pessoas estão menos interessadas em aprender e mais interessadas em fortificar sua opinião. Ou seja, elas não importa o que você vai falar, ela já tem a opinião dela. Se você falar o contrário, isso vai solidificar a opinião dela e ela não vai te ouvir de jeito nenhum. Tá? Isso é assim. São poucas as pessoas que estão disponíveis para tentar ver uma outra... Isso acontece dos dois lados, tá? Acontece com quem concorda com a gente e acontece com quem discorda da gente. Então, não é uma coisa que eu estou chorando aqui, não. As pessoas desaprenderam
a ter curiosidade, desaprenderam a buscar, desaprenderam, elas querem só certificar a sua própria opinião. Só que, cara, é assim, a gente como educador, e eu sou educador, eu sou formado, eu sou licenciado, tenho formação em licenciatura. Então, como educador, eu preciso ter na minha cabeça que, primeiro, eu estou falando para muita gente, eu tenho 60 mil no YouTube, 50 mil no Instagram, no TikTok. Então, eu estou falando com muita gente. Se 10% me ouvir, tá ótimo. Eu, geralmente, tento dar muito mais dúvidas do que respostas, exatamente para estimular o questionamento, né? Como uma forma de lutar contra isso. A gente está fazendo várias iniciativas na Algon agora que visam um pouquinho disso daí, né? O próprio Teoria da Magia, que é esse curso que eu falei, ele é meio focado nisso daí, de você desconstruir-se quanto pessoa, para você reconstruir uma pessoa nova, fazer o processo de morte da iniciação, saca? Sim. Aos pouquinhos você vai se matando para você virar uma nova pessoa. Eu não sei como lutar contra isso, cara. Os estudiosos, os especialistas não sabem. Tá indo, a gente está fazendo o melhor que pode. Mas é evidente, está acontecendo. Sim. E, para finalizar, eu gosto muito de trabalhar com um conceito de crença que é uma afirmação que você aceita. Isso vale para qualquer afirmação que você aceite, ela se torna uma crença. Né? E eu venho trabalhando há algum tempo com uma linha ligada à hipnose, que nada mais é do que fazer a pessoa acreditar. E a partir do momento que ela acredita, ela vive uma experiência real para ela. Né? Muita gente diz, a dor que a pessoa sentiu quando ela foi sugestionada é uma dor placebo. Eu falei, sim, mas qual é a diferença da dor placebo para a dor física mesmo? Né? Ela efetivamente sentiu a dor. Então, o sofrimento dela é real, aquilo que ela está vivendo é real, porque ela acreditou. Como é que você lida essa definição? Como é que você entende? Você concorda? Você discorda? Você tem algum trabalho em cima disso? Na verdade, todo o meu trabalho é baseado nisso. É que, na verdade, o que você falou para mim foi o que eu disse agora há pouco de todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido. Né? Eu acho engraçado que, assim, como as pessoas estão pegando cada vez mais as informações de forma superficial, nesse processo de pós-verdade que a gente tem falado, as pessoas elas entram em determinados mundos com conceitos muito pré-definidos. Né? Então, por exemplo, é fato que muitos dos processos que acontecem com a gente começam no cérebro sem você saber. Sabe? Tipo, o cérebro, na verdade, mesmo o ato de eu mexer minha mão aqui agora, ela acontece no meu cérebro antes de eu entender que eu estou mexendo a mão. Isso é provado, tá? Sim. Inclusive, é um estudo bem bacana eu acho que é Roberto Gazzaniga, que ele fez um estudo e esse estudo desprova a existência do livre-arbítrio, porque, na verdade, a gente só é cálculo probabilístico do cérebro, né? Ou seja, nós somos resultados de ações que passaram e que ficaram fixadas na gente. Vários dos processos pelos quais nós passamos são puros construtos mentais. Aliás, todos os processos que nós passamos. A minha forma de me relacionar com você, ela se dá única e exclusivamente na minha cabeça. Porque eu não sei se você gosta de mim de verdade, eu não sei se você me odeia, eu não sei nada disso. Mas talvez eu imagino... Talvez você tenha visto. Você existe, eu sei porque a gente está falando. Mas eu imagino coisas de você e eu ajo com você a partir desta minha imaginação. Perfeito. Assim você comigo, né? Só que, é o que eu falei, esse tipo de pensamento de processo, ele exige uma finesse de conhecimentos e de pensamento que muitas pessoas não estão interessadas em ter, e também nem é todo mundo obrigado a ter, cada um tem sua área de especialização. Mas quando você começa a entender esse tipo de coisa, fica mais fácil de você ver por que uma pessoa fica possuída na igreja católica, na igreja evangélica, por exemplo. Por que só cristão fica possuído pelo demônio? Espírita trabalha com incorporação o tempo todo. Por que eles não ficam possuídos pelo demônio? Boa pergunta. Entende? Por quê? Porque o católico e o evangélico acreditam na possibilidade da possessão demoníaca. Logo, eles manifestam essa possibilidade, sendo real ou não. Entende? Só que isso demanda uma finesse, e aí que entra naquele processo.
eu consigo, dentro de um trabalho mágico, falar assim, olha, tracei meu círculo, aqui eu sou soberano. Aqui eu acredito em tudo, absolutamente, do que estiver acontecendo. Se a Paula chutar o chão e falar, cara, foi um espírito que me deu um cotoco, que me fez, eu vou acreditar naquele momento. Vamos trabalhar, fechei o círculo, acabou o trabalho. Paula, o que você sentiu que você falou para mim que era um espírito? E aí a gente vai racionalizar. Ou seja, eu divido o momento emocional e racional para eu fazer o trabalho acontecer no emocional e depois aprender com o trabalho que aconteceu no racional. Aí eu me torno um mago melhor, pelo menos na minha visão, né? Muito Só que na bom. maioria das vezes, as pessoas não estão acostumadas a isso. E o que causa? Ela leva o emocional para depois do trabalho e aí elas ficam naquele negócio. Ah, não, eu fiz o rito de Goethe agora, não funcionou, tem que ficar fazendo até funcionar. Se você tem que ficar fazendo até funcionar, cara, funcionou por sorte, não porque você fez. Perfeito. Entendeu? É que nem colocar o Santo Antônio de ponta cabeça para casar. Você colocou 10 anos o Santo Antônio de ponta cabeça para casar. Você casou 10 anos depois, quer dizer que o Santo Antônio falhou 9 anos com você, cara. Entende? Sim. Mas é Leandro, isso. Eu penso, eu vou para esse lado. Leandro, isso é papo realmente para que não vai caber em 40, 50 minutos, né? Não tem como. Né? Dá para brincar muito, dá para explorar muita coisa. Eu tenho várias ideias em relação a isso, que é o que eu chamo de magia mental, né? E aqui eu deixo claro que eu chamo, né? Porque na verdade o que eu tenho é uma colcha de retalhos, são estudos. E é bacana ver uma pessoa falar algo que às vezes as pessoas me acusam como se eu tivesse errado. Ah, mas você fica estudando neurociência, você fica estudando física newtoniana, você não é um mago. Eu falei, gente, mas eu sou telemita, né? E quando a gente passa, não sei se você conhece a filosofia, né? Os primeiros graus em Telema é de magia clássica, porque se você não tem como entender vamos dizer assim, o aperfeiçoamento que Crowley deu à magia, você só pode entender se você entender a magia. Se você souber como é que era a astrologia original, como é que era a magia dos antigos, você primeiro aprende aquilo para entender qual foi o passo que ele acrescentou, qual foi o questionamento que ele fez que modificou alguma coisa. Né? Não dá para começar por Crowley. Né? Ah, ele fez uma inovação no tarô. Ah, sim, legal, bacana, só que eu não sei jogar tarô. Né? Quando eu comecei na ordem, foi acho que um processo bem parecido. A gente passou o primeiro ano aprendendo vários dos métodos mais clássicos de magia. Então, tipo, eu aprendi Goethe, vários sistemas de magia cerimonial, embora hoje em dia eu não use, e eu meio que até não goste, porque eu acho muito trabalhoso, tá ligado? Então, tipo, mas eu aprendi, tive que aprender. Assim como quando você faz artes plásticas na faculdade, como eu fiz, você precisa aprender o desenho clássico primeiro, né? O desenho clássico ali, perfeitinho, né? Barroco, para depois você ir para abstração. Se você não sabe o barroco, você não abstrai direito. Vai virar só rabisco. Sim. Né? Mas é isso. Liano, É isso. brigadão. Depois a gente vai conversando, vamos ver se a gente consegue uma possibilidade de bater um papo aqui mais longo, tá? Porque isso eu acho que... Eu falo muito isso. Eu trago muito a ideia de diversidade, de questionamento, de provocações, não no sentido de brigar. A ideia não é colocar mais... É o que eu chamo de colocar mais tinta na minha paleta. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento eu tenho na paleta, mais escolhas eu tenho quando eu tenho que pintar um quadro. Então, eu consigo mais precisão, eu consigo mais riqueza. E eu acho que é mais ou menos poderia ser um resumo do que você mais ou menos aqui trouxe. Né? Não dá para você se dizer um mago e ter preguiça de ver um vídeo de 2 horas. Não dá para se dizer um mago e ter preguiça de ler. Ah, o texto era muito grande, eu não li, não. Né? Ah, mas ó, eu preciso falar um negócio. Isso é verdadeiro para os dois lados. Não adianta você se dizer mago e ter preguiça de ver um vídeo de 2 horas, assim como não adianta você se dizer mago e fazer um vídeo de 2 horas desinteressante. Né? Porque você precisa de didática também. Né? Claro. Você precisa de didática para ensinar. Eu vejo muito falha disso, cara. Como professor, né? Eu vejo muitas pessoas que não têm didática, eu entendo, mas é legal a gente... Cara, olha só, lá no curso de Teoria da Magia, um dos módulos é para ensinar o pessoal a fazer magia pública, né, que nem eu trabalho, e também
a fazer, a ensinar magia, eu quero propagar a educação mágica. E lá vai ter estudo de didática, porque a pessoa precisa saber ensinar. Se ela não sabe ensinar, não dá para cobrar que as pessoas não aprendam também. Né? É uma via de mão dupla, sim, certo? Mas eu acho que a gente tá... Isso que a gente faz é muito novo, André. Tipo, isso que a gente faz de vir aqui na frente e colocar a cara a tapa é muito novo. Então a gente vai errar muito, a gente vai dar muito com a cara no muro, a gente vai ser xingado, faz parte do processo. A gente só tem que falar, tá divertido, vamos embora. Nino, cara, brigadão, tá, por mais essa força aqui, tá? Lembrando, né, eu estou falando isso principalmente com os convidados que tem canal, né, que foi um papo que a gente teve até em off, né, o mais rápido possível, eu vou fazer os cortes aqui da Febre e divulgar para quem quiser replicar, quem quiser utilizar depois, tá? Claro que fica livre, né? E vou tentar agilizar isso o mais rápido possível. Tá ok? Obrigadão, Nino. Forte abraço. Tchau, abraço para vocês.